Vamos discutir um pouco sobre saúde e sociedade. Já vimos um pouco na semana anterior, agora nós vamos fazer uma pequena revisão e vamos terminar. A grande pergunta que a gente pode fazer, em primeiro lugar, que a gente deve fazer dentro de qualquer área da saúde é o que é saúde e o que é doença. Não é tão simples assim saber o que é saúde, definir o que é saúde e definir o que é doença. Mas vamos lá, vamos tentar explicar um pouquinho, vamos discutir um pouquinho mais sobre isso. Antigamente, a gente falava que saúde é simplesmente ausência de doença. Mas a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já há algum tempo coloca que saúde não é apenas ausência de doença, mas também a situação do perfeito bem-estar físico, mental e social. Quer dizer, não é só uma questão de não ter doença, mas fisicamente, mentalmente e socialmente, a pessoa deve estar bem. A grande pergunta sobre esse conceito da OMS, será que isso é real, objetivo? Eu consigo definir bem o que é o bem-estar físico, mental e social de uma pessoa? Então aí já começa a entrar uma série de outras questões que a gente tem que ter em mente. A Constituição de 1988, ela fala que saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de saúde e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Já a Conferência Nacional de Saúde de 1986, ela coloca que saúde é resultante, entre outras coisas, das condições de habitação, alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, assim como acesso a serviços de saúde. E, finalmente, uma outra definição legal de saúde que a gente tem no Brasil é pela Lei 8080 de 1990, que criou o SUS, o Sistema Único de Saúde, que atualmente a gente usufrui aqui no Brasil. No seu artigo 3º, ele fala que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. A partir disso, determina-se nesse artigo 3º que os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Quer dizer, esses níveis de saúde expressam como que está organizada aquela sociedade. A gente pode ver aí, a partir dessas três definições, que saúde não é só ausência de doenças. E também não é só o bem-estar físico, mental, social. A gente precisa definir o que é ser bem-estar físico, mental e social. E esses conceitos, eles mostram muito bem. Saúde não é só ausência de doença, mas é você ter acesso a uma habitação de qualidade, alimentação, educação, renda, meio ambiente bem conservado e assim por diante. Então, para termos saúde, a gente precisa ter ausência de doença e uma série de outras coisas que vão manter essa ausência de doença ao longo do tempo. Então, é muito importante que a gente tenha esse conceito de saúde em mente para daí a gente começar a falar o que é doença. Bom, se nós formos lá no dicionário, a gente vai ver que o dicionário ele traduz doença ou conceitua doença a partir de um conceito médico como a alteração biológica do estado de saúde de um ser. Pode ser homem, animal, planta, etc. Manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não, também chamado de enfermidade, mal, moléstia. Ele dá como exemplo de uma colocação dessa
palavra numa frase, o câncer é uma doença de difícil cura. Ele também coloca que doença pode ser a alteração do estado de espírito ou do ânimo de um ser. Então, algumas vezes, quando a pessoa está em depressão, essa depressão é tão grande, essa tristeza é tão grande, que vira algo que vai prejudicar a pessoa. Então, sua tristeza era uma doença. Mas será que doença é só isso? Para Canguilhem, um pesquisador muito famoso, ele colocou que os povos variaram entre duas concepções na história no que tange a doença. Primeiro, a concepção ontogênica, onde que a doença era considerada uma entidade, ou ontos. Ontogênica, gênica é criada por, ontos é uma entidade. Então seria uma doença causada por uma entidade com vida própria que entra no corpo. Esse é o caso das sociedades primitivas, da Idade Média, etc., que considerava que doença era algo que entrou no corpo e poderia ser tirado através, por exemplo, de uma cerimônia qualquer. Então a gente vê os pajés indígenas fazendo a pagelança para tirar a doença do corpo da pessoa. Outra concepção que Canguilhem coloca, que sempre foi vista na história, a doença como dinâmica. Nesse caso, a doença assume uma alteração do estado de equilíbrio do corpo e busca do corpo pelo reequilíbrio. Os gregos falavam isso, mas principalmente a medicina chinesa. E o grande exemplo disso, da doença como dinâmica, é a acupuntura, né? A acupuntura é o uso de agulhas para curar certos tipos de doença. Mas essas agulhas não são colocadas de qualquer forma. Elas são colocadas em linhas de energia que atravessam o corpo. Essas linhas, quando em equilíbrio, fazem com que a pessoa seja saudável. Quando em desequilíbrio, a pessoa esteja doente. Então, a acupuntura visa colocar um estado de equilíbrio nessas linhas de energia que passam pelo corpo. Tá? É bem interessante, são bem interessantes essas duas concepções e comparar com o que a gente ainda pensa sobre isso. Mas a concepção de doença ao longo do tempo sempre variou bastante entre os diferentes povos e a época o estágio de evolução daquela sociedade específica. A gente pode dizer, finalmente, que a doença é um desajustamento ou falha nos mecanismos de adaptação do organismo, ou mesmo uma ausência de reação aos estímulos a cuja ação está exposto. Né? Então, se o corpo ele não se adapta a uma certa situação, ou se ele não reage a uma certa situação, a gente pode dizer que ele está doente. Uma conclusão final, vamos chegar nos finalmente aqui. A gente pode dizer então que a doença é um sinal da alteração do equilíbrio do ser humano com o meio ambiente, estatisticamente relevante, quer dizer, eu posso provar isso em números, precocemente calculável, né? Eu posso ver isto antes que ela exploda, produzido pelas transformações produtivas, territoriais, demográficas e culturais. Quer dizer, todas aquelas questões de habitação, transporte, meio ambiente, alimentação, renda, etc., fazem parte dessa alteração do equilíbrio entre o ser humano e o meio ambiente, provocando então uma série grande de doenças. Mas eu acho que na área da saúde, uma coisa que interessa bastante é o balanço entre a saúde e a doença. E esse balanço é determinado por um processo permanente e dinâmico, ele acontece o tempo todo e ele vai mudando ao longo do tempo, por isso dinâmico, com interação de diversos fatores relacionados com a qualidade de vida. Aqueles que a gente já viu, né? Se aqueles fatores eles estão em um nível bom, esse balanço saúde e doença, ele vai mais para saúde e menos para doença. Se eles estão descalibrados, esse balanço vai mais para doença do que para saúde. Então, esse balanço saúde e doença tem uma distribuição
diferenciada de qualquer evento relacionado com saúde e doença em grupos populacionais. Vamos imaginar o seguinte: uma sociedade mais pobre, ela vai ter mais efeito daqueles fatores indo para o lado ruim, então provocando doença. Ela vai ter piores condições de moradia, de alimentação, de renda, meio ambiente precário, etc. Uma população mais rica, ela vai ter um balanço mais indo para a saúde, porque ela provavelmente vai ter condições de moradia, alimentação, renda, meio ambiente, transporte mais favorável. Então, transferindo o balanço mais para a saúde do que para a doença, ao contrário do que seria numa população mais pobre, de menor capacidade. A gente tem que tomar muito cuidado com esse balanço saúde e doença, porque ele é que vai determinar como está a sociedade em relação aos fatores que determinam então a qualidade de vida daquela sociedade. Mas como isso foi colocado, como isso foi visto ao longo da evolução do ser humano, ao longo da evolução das diferentes sociedades? A gente sabe que na Idade Média, doença era vista como uma possessão, castigo divino, expiação dos pecados, a pessoa pagava os seus pecados quando ficava doente. E o grande exemplo disso foi a peste negra na Europa, né? Que matou 2/3 da população europeia, mais ou menos. Quando nós saímos da Idade Média, no período de transição entre o feudalismo e o capitalismo, começou a ficar um pouquinho mais científico, digamos assim. Então surgiu a medicina das espécies, ou também chamada medicina botânica ou medicina classificatória. Alguns médicos começaram a estudar cadáveres que morreram por uma certa doença. Então, eles começaram a descrever essas doenças, nominar essas doenças. É bom lembrar que esse estudo era proibido por causa das crenças religiosas da época. Então, muitos médicos, inclusive, pagavam ladrões para ir roubar corpos recém-enterrados em cemitérios, etc. E faziam tudo isso de modo escondido, né? A pneumonia e a cirrose foram duas das doenças que foram descritas nessa época e dessa maneira. No início do século XVIII, 1700 e pouco, começou, principalmente na Alemanha, mas se espalhou por toda a Europa, a tendência de centralização da administração e da economia. A Alemanha era formada por reinos, eles mantiveram a sua independência, mas os reinos em conjunto formavam o Império, Sacro Império Romano Germânico, né? O imperador não tinha tanta força, mas já era uma tendência de centralização, de reunião de pequenos estados. Foi nessa época, aproveitando essa tendência, que John Peter Frank, na Inglaterra, surgiu com a ideia da polícia médica. Como havia essa tendência de centralização da administração e da economia, o Estado precisava se organizar para colocar a vida econômica e social a serviço de sua política de poder. Para isso, ele precisava conhecer a sua população, inclusive do ponto de vista médico. Quais eram os problemas que mais afligiam a população e o que o Estado deveria ou não deveria fazer em relação a esses problemas? Por isso o termo polícia médica. Os médicos, o Estado começou a prestar mais atenção no estado de saúde, no balanço saúde e doença da sua sociedade, da sua população. Na primeira metade do século XIX, 1800 e pouco, alguns grandes pensadores na Inglaterra, na Alemanha, na França, trouxeram à tona a ideia da medicina social. Eles foram alguns dos primeiros que mostraram que havia inter-relação entre saúde e condição de vida. E eles falavam que, em muitos casos, as condições de vida apareciam como fator mais relevante para esse balanço saúde e doença. Então, quando as pessoas tinham boas condições de vida, elas tinham mais saúde. Quando elas tinham condições de vida ruins, aquilo tudo que a gente já viu,
elas tinham mais doença. Olha só, esse pensamento ele começou a ser utilizado de forma mais extensa e intensa só na primeira metade do século XIX, em torno de 200 anos atrás. Não é muito tempo, né? Vocês concordam, devem concordar comigo. Faz pouco tempo atrás que a gente começou a pensar dessa maneira. Na segunda metade do século XIX, então de 1850 em diante, a ciência começou a se desenvolver muito mais, né? Os microscópios estavam mais desenvolvidos e etc. E alguns estudiosos começaram a estudar coisas que antes a gente não enxergava. Então a gente passou do deslocamento dos aspectos sociais, a qualidade de vida das pessoas, para aspectos individuais da doença. E daí surge o paradigma da unicausalidade como explicativo do aparecimento de doenças. Então, principalmente Robert Koch, que descreveu as primeiras bactérias e fez a ligação das bactérias com certas doenças, com ele e outros houve a descoberta dos agentes etiológicos, aqueles que são os que provocam doenças específicas. Então, houve uma preocupação com o biológico individual, uma nova concepção do corpo, né? O que significa isso? Eu vou começar a ver não mais as condições de vida de toda a sociedade, mas o indivíduo que está com aquela doença. Começaram novas investigações a partir dessa ideia. Anatomopatologia com visão qualitativa, localizando a doença no corpo, foi o caso de Bichat. Claude Bernard começou a postular, começou a colocar o normal e o patológico significa doença, como opostos, e a fisiologia do ser humano com visão do patológico como variação do normal, principalmente variação quantitativa. E houve a implantação, a partir da ideia da unicausalidade, de um agente etiológico específico, a implantação de ações curativas na reparação de segmentos isolados da máquina corporal do ser humano. No final do século XIX, início do século XX, então 1800 e quase 1900 e começo do século XX, 1900 e pouco, uma série de condições começou a abalar o mundo, né? Crise daquele tipo de capitalismo que ocorria, movimentação de setores marginalizados, a gente vê o exemplo da Rússia, né, em 1917, que colocou abaixo o império e implantou o comunismo a partir do proletariado, condições de saúde precárias para a maioria da população e insuficiência do paradigma unicausal, quer dizer, um agente etiológico nem sempre explicava porquê de uma doença, surgiu então, a partir dessas mudanças todas, o enfoque multicausal. O enfoque multicausal volta um pouco na medicina social e busca por fatores mais fáceis de atacar com medidas pouco custosas e implementação de medidas de controle. A ideia não é buscar uma causa necessária. Por exemplo, eu atacar o agente etiológico, uma bactéria, um vírus, um fungo ou algum outro. Ele não necessariamente toca nas causas estruturais da doença, mas busca cortar a cadeia causal. E aí nós temos vários exemplos que nós utilizamos até hoje. Querem ver só? Febre amarela, dengue, chikungunya, zika, são provocados por micro-organismos patogênicos, né? Só que eles são transmitidos por mosquitos. A ideia do enfoque multicausal não é só atacar o agente etiológico, mas atacar quem transmite esse agente etiológico, né? Atacar a cadeia causal, a cadeia que causa aquela doença. Se eu atacar os mosquitos, eu vou ter menos agente etiológico chegando até o ser humano, concorda com isso? Então, o enfoque multicausal, ele não esquece o agente etiológico, mas
ele vê outras possibilidades de atacar aquela doença. Imaginem, é muito difícil um remédio contra um agente etiológico específico, mas é muito fácil acabar com o mosquito que transmite aquele agente etiológico, né? Então, o enfoque multicausal ele traz um novo paradigma, uma nova maneira de ver as coisas. É muito interessante. Não significa que o enfoque unicausal deve ser esquecido, tá? A gente pode trabalhar a partir de agora com esses dois enfoques, com esses dois paradigmas. Nos anos 50, né, 1950, veio o modelo da história natural de doença, em que se coloca uma doença com três causas, três possíveis fatores. Né? O agente, substância ou elemento cuja a presença ou ausência se iniciam ou perpetuam o processo patológico. O hospedeiro não é hóspede, pessoal, é o hospedeiro, o ser humano e suas características. E o ambiente são as condições e influências externas que afetam a vida e o desenvolvimento. Então, o agente, o hospedeiro e o ambiente, eles são três fatores que obrigatoriamente vão fazer parte da história natural de uma certa doença. E essa história natural pode ser dividida em dois grandes períodos. O período pré-patogênico, onde que eu tenho agentes em potencial hospedeiro e ambiente em interação, quer dizer, o agente potencial pode chegar através do ambiente em um certo hospedeiro. A partir do momento que ele chega, esse agente potencial chega no hospedeiro, ele pode produzir, entrar no período patogênico, onde o hospedeiro então produz patogênese precoce, doença, né? Que pode ser diagnosticada clinicamente, quer dizer, eu posso ver sinais na pessoa que ela está com aquela doença. E daí eu tenho o comparecimento da doença precoce. Isso pode avançar, dando a doença avançada, e a pessoa pode entrar em convalescência, quer dizer, onde que ela vai sofrer com aquela doença. Ela pode ter recuperação, invalidez, a doença pode se instalar em estado crônico para sempre, ou mesmo provocar morte. Esses são os dois períodos, então, dentro do modelo da história natural da doença. Nos anos 70, a gente voltou um pouco atrás, o que outros, já bem anteriormente, lá no século XIX, falavam, né? Medicina social. E a gente voltou com novos pesquisadores, com novos pensadores, e chegou à conclusão que as causas das doenças não devem ser buscadas somente com o paradigma da unicausalidade, um agente etiológico, ou multicausalidade, o que pode levar no ambiente a causar aquela doença. Mas deve ser buscada em tudo, processos sociais, produção, reprodução social, etc. Imaginem só, o mosquito pode transmitir uma certa doença para pobres e ricos. Mas pessoas ricas podem controlar o meio ambiente melhor. Pessoas pobres não controlam tão bem o meio ambiente. E assim por diante. Então, a medicina social, ela está aí para tentar desvendar dentro das diferentes condições das diferentes sociedades, como os processos de cada uma dessas sociedades se encaixam dentro do paradigma unicausal ou do paradigma multicausal. E isso tem uma série de implicações. Primeiro, hoje, a nossa visão do balanço saúde e doença reconhece que há sim um padrão multideterminado ao adoecer humano. Quer dizer, não é só uma coisa que faz uma doença. Implica numa ampliação da matriz explicativa ao processo, ao balanço saúde e doença. Isso significa que há muitas coisas que podem explicar este processo saúde-doença. Isso também implica em reconhecer os limites do setor de saúde na capacidade da manutenção da qualidade de vida. Quer dizer, nem sempre o setor de saúde consegue melhorar toda a condição de vida da pessoa para não ter tantas doenças.
Então, é necessário que outros setores também se articulem para diminuir esse problema no balanço, no processo saúde e doença das sociedades. O que eu quero que vocês tenham em mente é que esta disciplina de saúde ambiental, ela visa exatamente isso, que vocês não vejam só saúde e doença como algo inerente ao indivíduo somente. Saúde e doença hoje é muito mais do que ver o indivíduo, ver cada um de forma individual. Saúde e doença é ver aonde as pessoas vivem, como elas vivem, né? Quais são os costumes delas ou a realidade dela que pode levar elas a serem prejudicadas nesse balanço saúde e doença. Então, o processo de saúde e doença é resultante de uma série de fatores, resultante das condições de alimentação, habitação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. A gente pode dizer, de forma bem geral, gente, é o resultado das formas de organização social da produção. Produção aí a gente não está falando só de uma fábrica, a gente está falando de produção, todas as relações de trabalho que podem existir dentro de uma sociedade qualquer. E essas relações podem gerar grande desigualdade nos níveis de vida das diferentes sociedades. Então, quando a gente fala processo de saúde e doença, não é só mais ver o indivíduo, pessoal. Vamos começar a ver tudo que ocorre em volta do indivíduo. Esse tipo de profissional de saúde é que vocês têm que ser. E vocês têm que batalhar exatamente por isto. Vocês têm que reconhecer que não adianta só eu tratar o indivíduo, mas eu tenho que dar uma série de condições para eles. E vocês podem sim mostrar para a sociedade a importância disso. A gente pode dizer que esse processo de saúde e doença está diretamente atrelado à forma como o ser humano, no decorrer de toda a sua existência, de toda a sua evolução, foi se apropriando do meio ambiente para transformar o meio ambiente para atender às suas próprias necessidades. Como que a gente tirou tudo? O jeito, a maneira, o estado que está o meio ambiente agora é responsabilidade nossa. E isso pode sim trazer um sério problema nesse processo de saúde e doença. Esse processo representa o conjunto de relações e variáveis que produzem e condicionam o estado de saúde e doença de uma população e que vai se modificando ao longo da história daquela sociedade e desenvolvimento científico daquela sociedade. Quanto mais evoluída é uma sociedade, melhor ela trata o meio onde ela está inserida para atingir de modo mais positivo esse balanço saúde e doença. Aqui no Brasil, como é que é? Quais são os principais fatores aqui no Brasil que trabalham nesse processo saúde e doença, que trabalham na qualidade de vida das pessoas? A gente pode dizer que alimentação e nutrição são extremamente importantes. Habitação e saneamento, pessoal, saneamento correto, só em torno de 30 a 40% da população tem. A gente fala que o esgoto é recolhido de mais ou menos 70% da população, mas nem todo esse esgoto é tratado. Condições de trabalho, condições de educação, o ambiente físico, imaginem bairros pobres onde que você não tem saneamento, não tem moradia decente, não tem alimentação decente, não tem escola para as crianças. Qual que é o sistema de apoio social a essas pessoas? Entram também as práticas e comportamentos da sociedade e também, principalmente, o sistema de atenção à saúde que aquela sociedade dá para os seus componentes, para as suas pessoas. A partir de tudo isso, pessoal, nós podemos dizer que o processo saúde e doença, ele tem vários fatores que são extremamente importantes, como fatores sociais, fatores genéticos,
fatores ecológicos, fatores políticos, fatores econômicos, fatores culturais, fatores educacionais, fatores ambientais e fatores psicológicos. Todos esses fatores fazem parte do processo saúde e doença, do balanço saúde e doença. Então, uma população, ela para ter um balanço favorável entre saúde e doença, ela precisa que todos esses fatores que a gente acabou de citar aqui, eles trabalhem em harmonia. Só assim a gente consegue uma sociedade com menos problemas de saúde, com menos doenças. Pessoal, vocês viram como é importante a profissão de vocês? E como vocês não devem se ater somente ao indivíduo, mas a toda a condição de vida daquele indivíduo? Então, vamos mudar o nosso pensamento. Vamos começar a humanizar o nosso atendimento em relação aos nossos pacientes. Vamos procurar mais, saber mais sobre eles, tá? Eu quero que vocês, a partir de agora, aproveitem o curso melhor, tendo exatamente isso em mente. Pessoal, aí algumas referências para vocês. Por hoje é só. Consultem todo o material que está à disposição de vocês, tá? Leiam um artigo, participem do fórum e na semana que vem a gente continua com outro assunto. Lembrando que eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Até lá, pessoal!